Oi, gente. Hoje eu vou fazer a continuação do segundo conteúdo, né? É um bate-papo mais suave, mais tranquilo, mais calmante, no caso, e com estilo de consciência, né? Fazer algumas conclusões e trazer luz, né? Claridade para vocês entenderem como está hoje a comunicação entre o homem e a mulher, né? Então, vamos lá, né? Eu tinha falado no outro vídeo de frases incompletas, de palavras incompletas, de meias frases ou de falta de pontuação de comunicação, né? Eu estou dando o exemplo da escrita, mas que reflete também nas palavras, né? Na voz, né? E essa questão, ela revela uma questão muito problemática que acaba acontecendo, que é ter um adulto que ele não é desenvolvido, que ele não é completo, que ele não é 100% de comunicação. Não estou dizendo que é um falastrão, mas estou falando que consegue se comunicar. E essa falta de desenvolvimento, né, que eu já até ouvi quando era mais jovem, ela cria muitas confusões, muitos problemas, muitos desentendimentos, porque é um mau uso da comunicação. A gente tem uma base que é o padrão. O padrão é uma base para a gente se guiar. Como se deve falar, como se deve se comportar, como se deve se impor. Uma vez que a gente faz algo que é fora do padrão, tá? Isso cria uma incompreensão do que realmente a pessoa quer ou que ela está dizendo. E aí gera aquele transtorno que a gente vê muito no WhatsApp, de mandar mensagem, a pessoa não responder, a pessoa não só visualizar ou a pessoa ignorar. A gente vai ter sérios problemas para o futuro. Tá? Eu não vou estar aqui, mas provavelmente vamos ter seríssimos problemas no futuro, a falta de educação. E o que acontece? Esse ser humano ele não é desenvolvido. Então, na hora de você se comunicar com ele, vai ter muito problema. Vai ter muito problema, vai ter muito estresse, vai ter muita apunhação, até chegar ao ponto de ter uma intimidade, ter uma conexão, vai enfrentar bastante transtorno. E qual é o problema, de fato de verdade? Eu, particularmente, na época que eu tive com ela, eu acho que eu já tinha uns 33 anos, 34 anos. Então eu já não era um cara novo, né? Eu já não sou um cara novato, né? Eu sou um cara cascudo. Mas para quem é iniciante, tá? Vamos dizer aí que tem uns 13, 14 ou 16, 17, que não tem muita, não é habilidade, né? Mas não tem costume, né? Não tem muito atenção para isso e acaba inicialmente encontrando essa situação, vai se magoar, vai se ferir. São coisas que não é legal, entende? Não é legal. Vai se machucar. E daí vai começar a acontecer o que? A anormalia. Aquilo que deveria estar funcionando acaba gerando múltiplos tóxicos por conta dessa falta de educação, que não é freado e que não é conscientizado. Então, uma pessoa mais nova vai sentir as dores, infelizmente. E o problema é que essa falta de desenvolvimento, ela pode ir para o resto da vida. Entendeu? Imagina uma pessoa falar uma coisa incompleta, uma palavra incompleta, uma frase incompleta, uma frase sem ponto, ou uma frase com erro gramatical. Vai gerar incompreensão, vai gerar o quê? Uma falta de entendimento. E isso acaba, o que acontece de fato de verdade, isso acaba distanciando as outras pessoas, porque teria que usar uma segunda linguagem, que é uma linguagem de interpretação, tá? Uma linguagem corporal, para poder se entender, porque a pessoa não consegue apresentar
uma comunicação que interage, tá? Esse é o primeiro ponto que eu particularmente eu penso. Você já deve ter visto aqui na foto a fundação, né? Fundação de um terreno. Por que eu coloquei essa foto aqui de fundação de terreno com viga? Porque geralmente, em muitos casos de mulheres que tiram a voz de expressão, elas não têm aquele afirmamento, aquela decisão, aquela convicção, aquela certeza, aquela questão de querer realmente. Fica muito mais naquela questão de querer, mas não de tomar postura. Essa falta de decisão, de afirmamento, de crer, de certeza, de convicção, de disposição, ela também influencia na comunicação. A pessoa sabe que tem interesse, mas ela fica naquele morde-a-sopra, naquela indecisão, naquela envergonha, naquela imaginação, de vez apresentar uma comunicação que interage com a pessoa, que avança com as pessoas, que se desenvolve com as pessoas, que vai andando. É tipo o arroz e o feijão. Faz o básico para depois você ter o filé. Essa parte de etapas, de progredir, no caso, paulativamente com as etapas, ela não é feita. Eu estou com vergonha, eu estou sem jeito, eu não sei como me expressar, eu não sei como falar. Vai por etapas. Vai avançando, vai trocando uma ideia, vai conversar. Essa falta de força de vontade acaba gerando também uma confusão, um desentendimento. E aí fica aquela questão tóxica, né? Fica aquela questão escrota, né? Essa é a palavra, né? Ridículo, desumana, essas coisas todas. Por quê? Porque não consegue ir por etapa, não consegue progredir, não consegue andar para frente, avançar, e fica aquela frase incompleta, aquela meia frase, aquela palavra incompleta. Por quê? Porque não dá o avanço. Tem que ter sempre o homem fazer tudo para que isso funcione. E isso vai criando um ambiente que lá na frente muitas vão reclamar do cara que é canalha, cafajeste, outras coisas mais, tá? Que eu vou falar na frente. Isso cria esse ambiente e eu vou explicar essas questões. Mas antes disso, eu queria falar sobre também a problemática, tá? Que muitas vezes as pessoas elas estão que nem uma casa, tá? Vou botar aqui a foto aqui e para vocês verem aqui, tá? Aqui não é só obra não, tá? Estão que nem uma casa, tá? Vocês estão vendo aqui a foto. O que significa uma casa? Uma casa fechada. Uma casa que as pessoas, para poder entrar, tem que ter permissão. Então, uma pessoa que ela vai pensar que uma pessoa ela vai ser fluente, tá? Ela vai ser livre, ela vai ser aberta para falar com uma outra pessoa, ela pode se deparar com muitos problemas. Como acontece da pessoa ignorar, a pessoa não responder, a pessoa não ser recíproca, a pessoa fazer pouco caso, a pessoa ignorar. Então, se a pessoa não estiver preparada emocionalmente, psicologicamente, que é a origem lá na frente também dos canalhas, dos mulherengos e outras coisas mais, ela vai se machucar, ela vai se ferir. Tipo assim, eu vou mandar um... Não vou mandar não, eu vou falar real. Eu vou falar aquilo que realmente sou eu. Eu sempre fui criado, tá? Numa visão de fazer as coisas certas, fazer o correto, porque vai ter as consequências do meu erro, né? Faz as coisas certas, faz as coisas retas, para não dar transtorno, aborrecimento lá na frente. Eu fui criado dessa forma. Como também eu vi muita gente que não quis fazer o que é certo, voltou para trás. Entendeu? Tá que nem caranguejo, só voltando para trás. Então eu tenho um pouco da ética, tá? De fazer o certo, de fazer o que é correto, de fazer aquilo que
que realmente não vai me dar problema para mim, entendeu? Mesmo que exista um preço que muitas vezes para muita gente é insuportável. E a grande maioria dos seres humanos, eles não têm essa força. Ele não tem essa paciência, ele não tem esse esforço, porque também não é ensinado isso a eles. Dá problema lá na frente, evidentemente. Então, muitas das vezes, infelizmente, as pessoas estão fechadas. Não estão abertas. Elas podem fisicamente estar ali presentes, mas interiormente falando, elas não estão dispostas a interagir. Ou não sabem também se interagir. Isso também é uma problemática. Por isso que eu trouxe essa foto aqui de uma rua, mostrando a casa fechada, as portas fechadas, porque é uma representação física, mas também é uma representação também do interior da pessoa, mostrando que a grande maioria das pessoas são fechadas. E que muitas vezes você vai querer alguma coisa e muitas vezes vai se tornar um grande desafio. O caminho não está livre. São pequenas mensagens, são pequenos gestos, são pequenas coisas assim que a gente acaba normalizando, que faz todo o diferencial. Quando eu mandei a mensagem para ela lá, na prática ela estava fechada. Bom, vamos lá falar de outra coisa aqui, tá? Vamos lá, gente, porque eu tive que dar uma desligada aqui por conta do som, tá? Vamos falar aqui da questão do efeito dessa comunicação errada, com falta, esses erros de comunicação, né? Eu botei aquela primeira foto, né? Agora a gente vai botar aqui a segunda foto, né? Esse foi até o primeiro canal, né? O primeiro vídeo dessa série mostrando essa foto. Vocês podem observar aqui, nessa figura aqui, que tem uma mulher e um homem, tá? E eles estão se comunicando, mas os fios estão enrolados. Então não existe uma linha direta, a eles, existe um enrolamento. Esse é o efeito da comunicação errada. Fica tudo confuso, fica tudo desordeiro, fica tudo inexplicável. Porque você recebeu um padrão de se comunicar com a pessoa e a pessoa ela não sabe se comunicar, ou ela não quer se comunicar, ou ela não quer ali se abrir, e cria esses fios aqui que vocês estão vendo aqui, né, no modo de desenho aqui, uma enrolação, uma confusão, uma incompreensão. Você fica tentando entender algo que seria um beabá, por isso que eu falei da segunda série, e que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer, ou não querem fazer, ou não estão dispostas a fazer. Então, na prática, isso aqui cria o que? Uma confusão. E o fio aqui, né, mostra aqui que é uma confusão gigante, né, porque são duas pessoas aqui adultas, né, você pode observar aqui que é o desenho aqui, o cara tá de paletó não, tem gravata aqui, tem aqui esqueci o nome daquele negócio que ele está carregando aqui, uma pasta, ele tem ali uma calça ali, né? Ou uma calça ou uma calça social, e a mulher tem ali uma saia longa, né? Uma blusa longa. São pessoas como se fosse no meio comercial, né? Mas não consegue se comunicar, uma confusão danada, e é o que acontece muitas das vezes. Qual é o efeito disso? Para a gente poder aqui dar aqui o acabamento dessa explicação do ser humano não desenvolvido, né? Qual é o efeito disso? O efeito disso o efeito do erro, né, de fato e verdade, é você ter seres humanos tóxicos, né? Que é o canalha, que é o cafajeste, que é o mulherengo. Assim, gente, a história ou os fatos, elas estão sempre se repetindo, no meu ponto de vista. Existe um padrão, existe um círculo que alimenta essa repetição. Só que quem vai prestar atenção de fato de verdade
é quem realmente quer entender o que está realmente acontecendo, né? Mas a história, os padrões dos acontecimentos, eles estão sempre se repetindo. Existe uma alimentação que faz isso acontecer. E uma delas é isso que eu estou falando para você. Que forma de fato de verdade? O cara canalha, o cafajeste, o mulherengo, o Zé Droguinha, o cara da vida louca. Por quê? Porque o cara, ele aceita engolir o sapo. Ele aceita ser pisado. Ele aceita ser maltratado. Ele aceita ser ignorado. Ele aceita ser rejeitado. Ele aceita ali ser colocado de lado. Rejeitado não, mas ser colocado de lado. Ele engole aquela situação. Mas o que ele acaba acontecendo? Ele vai pela beirada. Vai pela beirada. Quando ele conseguir aquilo que ele conseguir, que ele quer conseguir, aí ele vai administrar. No primeiro erro que a mulher cometer, ou na primeira pressão que a mulher começa a colocar nele, ele vai lembrar do passado. Quando a pessoa ignorava, quando a pessoa não respondia, quando a pessoa dá as costas, quando a pessoa simplesmente não era recíproco. Quando ele, para aqueles que são são assim, que deixa levar as coisas e vai fazer também os erros também, isso é colocado em pressão. Para aqueles que já estão meio sem paciência, já fala logo. Aí, o que acontece com a mulher? Não tem o que responder, não tem o que falar. Por quê? Porque ela ignorou, ela não deu atenção, ela não corrigiu, ela não buscou se consertar, ela não buscou se redimir, ela não buscou não fazer mais. E não tem nenhuma moral para poder querer dizer que o cara está errado. Não tem nenhuma força, porque na hora que ela tinha que fazer, ela não fez. Por isso que eu falo para vocês que o fato, o acontecimento, ele está sempre se repetindo. Ele está sempre se repetindo. E aí o cara larga tudo que está acumulado desde o início lá, que não foi corrigido, que não foi consertado. E a pessoa não tem reação, vai falar o quê? Porque quando é colocado no coletivo, o coletivo entende que existe uma forma de falar, existe um modelo de falar, existe um caminho a ser falado que não foi respeitado e que está gerando aquele problema, e ela não vai ter nenhuma defesa. Não vai ter nenhuma defesa. E esse problema, eu penso até muito no meu caso, que eu sou homem, né? Eu provavelmente vou ter filha mulher. Provavelmente. Mas esse caso, ele vem se repetindo. Por quê? Porque erro de comunicação, não corrige, não repara, não se redime, não se remide. Só vai mudar alguma coisa quando tiver consequência, mas não vai mudar porque quer mudar, vai mudar pelos outros. Então vai também gerando sempre o que? Erros, 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 erros. Tá certo, gente? É isso, gente. Fui.